Saudações vascaínos aí, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Enfim, eu vou falar hoje um pouco sobre a situação de alguns jogadores e sobre a situação da nova fornecedora de material esportivo para o Vasco, que deve ser a capa a partir de 2020. Vou explicar mais ou menos como estão as situações e dar aqui minha opinião sobre algumas coisas. Então, ritual padrão de sempre, se você puder, curte o vídeo, que a curtida de vocês me ajuda demais. Comenta, compartilha e vamos que vamos. Ah, não se esqueça de se inscrever no canal, ok? Beleza, vamos lá. Bem, sobre o pós-jogo de ontem, eu acabei tendo um problema com a internet, não consegui fazer um pós-jogo. Então vou fazer um comentário rápido sobre algumas coisas, principalmente sobre a atuação de 3 jogadores, o Andrei, o Gabriel Peck e o Marrone, que foram jogadores que trabalharam ali a bola no lance do gol do Vasco. Primeiro o Andrei, né, cara? O Andrei, ele vive de altos e baixos no Vasco. Ele fez um jogo bom, o último jogo do Vasco contra o Cruzeiro, mas deu mole em alguns momentos na marcação. E nesse jogo foi a mesma coisa, dando os mesmos moles. O Andrei, ele funciona bem do meio de campo para frente, onde ele distribui bem a jogada, consegue fazer boas viradas de corpo, tem uma boa visão de jogo. E caso ele... A voz falhou um pouquinho, foi mal. E caso ele erre algum passe ali, erre algum drible, beleza, tá no meio de campo, ainda dá tempo do time se organizar. Agora, quando ele faz isso lá atrás, na frente do goleiro, é para matar qualquer um do coração. Então o Andrei, ele funciona muito bem como um meia mais avançado. Agora, como um volante, é terrível. Ele marca a lá Lucas Mineiro. E costuma dar uns mole muito besta. Porém, tecnicamente é um dos jogadores que mais faz o jogo fluir. Inclusive o lance do gol do Vasco foi um passe do Felipe Bastos entre as linhas para o Andrei, que conseguiu tocar no ponto futuro para o Gabriel Peck, que conseguiu achar o Marrone para fazer o gol. Foi um lance de inteligência de todos eles. Gabriel Peck, que não tinha entrado bem em nenhuma partida até agora. Todas as partidas que entrou ele jogou muito mais ou menos ou ruim. Nessa partida ele estava mais intenso, ajudou mais na marcação, correu mais atrás e deu assistência para o gol. Se moveu inteligentemente, passando por trás do zagueiro para receber a bola do Andrei lá no ponto futuro. Tocou para frente para o Marrone, em um local onde estava despovoado, para o Marrone chegar chutando para o gol. Foi um lance de muita inteligência, tanto do Andrei quanto do Gabriel Peck. E o lance ali de conclusão do Marrone, né? O Vasco estava com um problema sério que não acertava o gol de jeito nenhum. O Marrone era um desses, que não acertava o gol de jeito nenhum. E de uns tempos para cá o Marrone tem feito seus golzinhos, né? O Marrone é o artilheiro do Vasco no ano. E o Marrone é um dos jogadores mais importantes do Vasco no ano, se não o mais importante. Por que você está falando isso? Porque o Marrone é um gênio? Não. Porque o Marrone é o jogador mais consistente do Vasco. Ele é o jogador que ele trabalha pelos lados de campo, trabalha na função tática, ajuda ali na marcação, ajuda na frente, muda para um centroavante, joga dos dois lados do campo, joga mais recuado, é o jogador que fica mais tempo em campo, é um jogador que ele tem uma certa qualidade, fez alguns gols importantes. Então o Marrone, ele, apesar da bronca da torcida com o Marrone, por ele não estar estourando ao nível Thales Magno, o Marrone ainda assim é um jogador que é interessante, é um jogador que foi importante para o Vasco no ano. Então acho que isso tem que ser sim muito considerado e acho que vale a pena olhar com um pouco mais de carinho para o Marrone. Eu não me tiro dessa lista, eu também já critiquei muito o Marrone em alguns momentos, mas eu estou feliz pelo final de ano que ele está tendo. Acho que ele sai muito maior do que ele começou o ano, isso na minha humilde opinião, logicamente. Bem, sobre o jogo eu vou falar apenas isso, agora vamos partir para as outras situações. Primeiro, a situação de negociação. Referente às renovações, gente, não mudou muita coisa. Rossi, Guarim e qualquer outro jogador está dependendo muito da conversa do Vasco com os seus representantes. São dos poucos jogadores que não depende do Luxemburgo confirmar o... Caramba, a palavra fugiu agora da mente, velho. Do Luxemburgo confirmar a continuidade. Vai ser continuidade porque eu não lembro a outra palavra.
do Luxemburgo confirmar sua continuidade, para aí sim ele dizer com quem ele fica, com quem ele não fica. Rossi e Guarini são os que já têm o aval, que vão continuar independente do Luxemburgo renovar. Lembrei, do Luxemburgo renovar ou não. Então vai depender, esses dois a diretoria já está correndo atrás, já existe uma conversa com os representantes do Guarini, e provavelmente após o jogo contra a Chapecoense, vão se intensificar essas conversas para saber se Guarini fica ou não. O Rossi é uma situação mais complicada. Aparentemente o Rossi quer ficar no Vasco. O Rossi gosta do trabalho do Luxemburgo, está feliz no Vasco e quer ficar no Vasco. Esse é um ponto importante. O segundo ponto é que isso depende muito da situação contratual lá com quem detém os direitos do Rossi, lá do mercado oriental. Vai necessitar de toda uma conversa. O Vasco não vai comprar o Rossi, então vai depender de um reempréstimo, do clube aceitar reemprestar o Vasco. E vai depender muito do que o Vasco vai oferecer, né? Quais serão as conversas, se o clube estourar lá a sua cota de estrangeiros, se ainda estiver estourada, ele vai ter que dar um destino para o Rossi. Talvez seja aqui, se o Rossi não receber proposta, se o Rossi receber proposta aí já são outros 500. Mas aparentemente a vontade do jogador pode pesar muito, mas a situação do Rossi é muito mais complicada que a do Guarini. Então acredito que a gente deve ter primeiro a definição referente ao Guarini, só depois a definição referente ao Rossi, que talvez se arraste até o final do ano, talvez até o início do ano que vem. Vai lembrar muito a situação que teve com o Paulão. Não sei se vocês lembram, o Paulão estava emprestado com o Internacional. Aí o contrato do Paulão acabou. O Paulão voltou para o Internacional. O Vasco continuou conversando. Depois o Paulão voltou para o Vasco com reempréstimo. Aconteceu, né, gente? Então acho que a situação do Rossi vai ser algo parecido. Bem, referente a contratações, não surgiu nenhum nome novo dos que já foram especulados. Bland e Cano continua aí na especulação. Não tem outros meias, nem laterais até então. Tem especulações muito rasas que nem vale a pena trazer aqui. E um nome que foi ventilado recentemente aí pela torcida, né? Eu fui conferir, não existe ainda nenhuma negociação em curso. É a do Fernando Praz. Muita gente está falando do Fernando Praz voltar ao Vasco. Mas isso parece que é uma situação da torcida criando. Até onde eu consegui verificar isso, não existe nenhuma negociação em curso. E cara, eu vi muitos torcedores defendendo essa contratação do Fernando Praz. Tem que trazer o Fernando Praz, traz o Fernando Praz. Gente, Fernando Praz tem 41 anos, gente. Pelo amor de Deus. Não, mas 2011, não me vem de novo com esse negócio de 2011, cara. Deixa 2011. A gente vai para 2020. Não imagina Fernando Praz com 40 e poucos anos. A gente não fala de renovação. Fernando Praz com 41 anos não é renovação, gente. Por favor, esqueçam essa ideia. Quem tá com esse lance saudosista aí, não, Fernando Praz, não, Diego Souza, não, Bernardo. Esqueçam disso, gente, por favor, esqueçam disso, na moralzão, sério, esqueça essas paradas, vai. Deixa a parada pra lá, Fernando Praz aqui, velho. Enfim, como eu disse, no momento é só especulação de torcida, não existe nada em específico do Fernando Praz com o Vasco. E agora nós vamos para a última e mais importante situação aqui pra gente conversar, que é a do Vasco com a capa. O Vasco parece que vai mudar a sua fornecedora de material esportivo. O contrato do Vasco com a Diadora parece que era um contrato bem ruinzinho. O Vasco parece que tinha que pagar pelos uniformes e por uns outros serviços, e a cota era ruim, e não recebia quase... Enfim, era um negócio horroroso, entendeu? E o Vasco conversou, deu até uma melhorada, mas ainda não tá bom. E ao que parece, depois desse boom aí que teve da torcida, o Vasco começou a chamar a atenção de outros mercados. E aí veio essa situação do Vasco fechar com a Capa, que já foi fornecedora de material do Vasco em uma época boa aí do Vasco, e agora pode voltar a fazer os uniformes, tomar conta dos materiais esportivos do Vasco, né? Parece que as conversas já estão adiantadas, o único entrave é rescindir com a Diadora. Vai ter uma conversa ali da diretoria com a Diadora para ver como é que fica esses lances aí de finalizar o contrato amigavelmente, ninguém perder muito dinheiro, nem muito de lá, nem muito daqui.
O certo é que a gente não deve entrar 2020 com a nova fornecedora de material. Se isso acontecer, reparem bem, porque vai depender sim dessa situação do Vasco rescindir com a Diadora para poder fechar com a capa. O Vasco ainda tem contrato com a Diadora até o final de 2020. A Diadora é tipo um Bruno César, entendeu? A gente tem que engolir esses terremotos aí. Então, se o Vasco finalizar seu contrato com a Diadora, aí sim ele pode fechar com a capa. E no momento é isso. Não se tem detalhe de contrato, quanto vai sair de dinheiro para o Vasco, o que vai ser, até então é só conversa inicial, nem teria como saber disso. Mas sinceramente eu estou esperando que isso aconteça. Eu não gostei muito da Diadora, não gostei tanto das camisas que saíram de lá, não gostei tanto dos materiais, enfim. Eu espero sim que a capa venha para o Vasco, que mude um pouquinho a situação interna, pode dar até um boom de compras de camisa aí para a torcida. Espero que isso aconteça sim. Bem, em base seria isso. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre os temas abordados. Gostaria de saber o que vocês acharam de Andrei Marrone e Gabriel Peck. O que vocês esperam sobre as renovações? Vocês acham que o Praz seria uma boa para o Vasco? Se acha, por quê? E também sobre esse lance da capa. Você compraria uma nova camisa do Vasco vinda pela capa? Bem, antes de tudo, recado padrão. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você não é sócio do Vasco, se associe ao Vasco, se junte a nós. Venha ser mais um para empurrar o Vasco a ser o clube com maior sócio torcedor no mundo, no universo, na galáxia, e vamos que vamos. Basicamente, se você gostou e não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para dar moral para o canal. E é isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais.